Olá, meus amigos. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Hoje nós estamos começando um novo tema, um tema para os nossos estudos de célula do mês de novembro. Nós vamos estar pensando sobre a edificação e a missão que nós temos, a missão de edificar. Essa é uma questão muito interessante, porque hoje a nossa visão do que é a igreja e do nosso compromisso com a igreja está tão fragilizada, tão enfraquecida, que a palavra edificação se tornou alguma coisa distante da nossa prática de vida. Mas edificar significa construir, construir um edifício, né? Assentar pedras, né? Tijolos para construir, né? Para levantar uma construção. E quando a gente pensa que edificar é uma responsabilidade que nós temos, Jesus falou que a sua igreja deveria ser edificada. Ele mesmo, Jesus, é colocado como pedra angular, pedra que dá ângulo para a construção de um edifício. E essa construção está sendo realizada ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Ou seja, nós temos uma participação, em nossa geração nós temos uma participação nesse processo de construção da igreja e de edificação. E eu construo no macro, eu construo no micro, né? Eu construo tanto no contexto geral, no contexto da igreja do Senhor, mas eu também construo na vida pessoal, na caminhada cristã do meu irmão, mas também tenho que construir na minha própria vida. Então eu preciso edificar a minha vida, eu preciso edificar a vida do meu irmão e, consequentemente, eu estou edificando a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? E é sobre isso que eu queria essa proposta da igreja para nós pensarmos nesse mês de novembro, para nós meditarmos a respeito. Vamos começar lendo um texto que está lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Ele diz, a partir do versículo 2, ele diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Agora que vocês provaram que o Senhor é bom, essa descoberta é maravilhosa. Descobrir que o Senhor é bom e provar da bondade do Senhor é maravilhosa. Mas vocês precisam dar continuidade ao processo. E vocês precisam crescer para a salvação. Então, desejem o alimento que os faz crescer. Desejem o alimento que os faz amadurecer. E ele coloca ali, faz uma comparação com o recém-nascido. Olha, o recém-nascido, em relação à comida, ele é desesperado, né? Você percebe que, assim, geralmente, né? Eu tenho 3 filhos e, assim, eles não deram muito trabalho na parte da madrugada. Nunca foram de acordar muito chorando pela madrugada. Mas, de uma forma geral, o que a gente, o que a grávida, por exemplo, espera, o que ela já imagina que possa acontecer, é de que assim que o bebê nascer, ela vai perder noites de sono. Porque o bebê, de hora em hora, acorda chorando, pedindo exatamente para comer. Tudo que o bebê tem é fome nos seus primeiros dias. E tudo que ele sabe reivindicar é comida, é alimento, né? Então Pedro está falando, tem uma fome de um bebê recém-nascido,
desejem o leite, o alimento que vai te fortalecer, que vai te ajudar a crescer, tal qual um recém-nascido, né? A gente colocou aqui no estudo que a gente, olha, Pedro está nos dizendo que devemos buscar alimento como se pudéssemos cansar Deus com nossa insistência, com nossa perturbação, né? Nós perturbarmos Deus, clamando para que nossa fome seja saciada, né? Na verdade, Deus adoraria ser acordado nas madrugadas por filhos famintos por sua presença. Mas a questão é que, assim, Pedro, ele segue nas metáforas e ele vai explicar por que precisamos nos alimentar com tanta intensidade. Por que se alimentar desse jeito, como um bebê recém-nascido que não demora muito estar chorando querendo mais comida, não demora muito estar chorando querendo mais leite. Por que a gente deve ser tão intenso na busca por alimento? Porque Pedro, na cabeça dele, na mentalidade dele, nós não podemos ser nada menos, nada mais fraco que uma rocha inabalável. Pedro, ele quer dizer para a gente que a gente precisa se alimentar com tanta intensidade, com tanta fome, a ponto de gerar em nós a firmeza de uma pedra. Ele vai dizer isso. Ele vai dizer, né, no versículo 3, agora que provaram que o Senhor é bom, né? É legal ter provado que ele é bom, mas não fiquem só nisso. Queiram crescer para a salvação. E como é que você cresce para a salvação? Se alimentando. Então tenham fome. Tenham fome como um recém-nascido que quer comer o tempo todo. E aí ele vai dizer assim, no versículo 4, à medida que se aproximam dele, e esse alimento que a gente recebe, que nos fortalece dessa forma, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, ele é a verdadeira e eterna pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Ou seja, Pedro está falando, na medida que vocês se aproximam dele, que é a pedra viva, vocês também vão se tornando pedras vivas. É isso que ele está dizendo. Pedras vivas para quê? Pedras vivas que serão utilizadas na construção de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Sacerdócio santo é um dos temas que a gente vai abordar nesse mês. Na verdade, na última semana, vamos falar sobre sacerdócio santo. Então, nós estamos sendo edificados casa espiritual para sermos sacerdócio santo. E isso, assim, é muito interessante, porque a gente precisa ter o compromisso de ser uma rocha, o compromisso de ser uma pedra, o compromisso de ser inabalável. Pedro está dizendo, olha, nós estamos em meio a uma construção. Essa construção não pode cair, ela não pode ser frágil, ela tem que ser firme. E você é um tijolo de sustento para essa construção. Então você não pode ser frágil. Você precisa ser forte. Você precisa se alimentar. Você precisa edificar a própria vida. Você precisa construir em você mesmo. Edificar a sua história com Deus, edificar a sua caminhada com Deus, edificar a sua fé no Senhor, na palavra do Senhor, para que você seja inabalável. Por quê? Porque você vai ser inserido no contexto, você vai fazer parte de um contexto em que a sua força e a sua firmeza vão ser fundamentais. Veja que esse é um compromisso permanente. Depois que você constrói uma casa,
E as casas de hoje, por exemplo, você não tem tijolos à mostra. Normalmente, né? Você não tem tijolos à mostra. Você tem a parede coberta, né? Com emboço, com reboco, e com massa corrida, e com tinta. E você tem todo esse preparo nas casas, né? Você não vê os tijolos normalmente. Mas antigamente você via lá nas construções o tijolo ali, a argamassa conectando as pedras, né? O tijolo, na verdade, via as pedras e o argamassa conectando as pedras. Mas o que eu quero dizer é que, assim, uma vez que a pedra é ligada a outra pedra pela argamassa ali, ela fica firme ali. Ela só vai sair dali se a estrutura for quebrada, por algum motivo. Mas ela é feita para estar conectada permanentemente àquela estrutura, àquela construção. Então, uma vez que a gente se conecta a Cristo, que é a pedra angular, que é a grande pedra viva, mas a pedra que dá ângulo para que o prédio cresça como deve crescer, né? Cresça reto, né? E bem estruturado. Então, no momento em que a gente é conectado nessa estrutura, a gente está preso a ela. A gente não tem como se ausentar dela, nem como se isentar dela, nem como dizer não quero mais. Entende? Não estou mais disposto. Não. Uma vez que a pedra está conectada ali, as outras pedras, pela argamassa, ela está presa ali. Ela já não pode ser mais solta. Se soltarem aquela pedra dali, se tirar aquela pedra dali, vai ficar uma lacuna. Vai ficar um buraco. E se houverem muitos buracos, a casa pode não resistir. A casa pode cair. Então, o desafio para nós é entender a importância de estarmos edificados. Por quê? Porque o nosso destino é sustentar uma estrutura. O teu destino é sustentar uma estrutura. O teu destino é ser fonte de força para outras pessoas. Esse é o teu destino. Edificar a sua vida, e a partir da sua vida edificada, você edificar outras vidas, e nesse processo você vai cooperar com a edificação da igreja do Senhor. Então, esse é o grande desafio para nós como igreja. É a grande missão, a missão de edificar. Paulo vai falar para a gente lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no último versículo, versículo 58. Na verdade, esse texto, Paulo está falando, está combatendo uma ideia equivocada que estava surgindo ali sobre, pondo dúvida na ressurreição de Cristo Jesus. E Paulo vai dizer assim, olha, se não há ressurreição, nossa fé é inútil, é vã. Só existe fé e igreja, só existe experiência com Deus hoje, assim, na vida da igreja, porque existe a ressurreição. Só existe pregação do evangelho, e de pregar o evangelho a toda criatura, só existe isso porque existe ressurreição. A ressurreição é a grande base da fé cristã. Nossa fé está apoiada no fato de que Jesus ressuscitou. Então, ele vai falar sobre isso. E aí, no final desse discurso, quando ele fala da nossa vitória, onde está a morte, a sua vitória, onde está o seu aguilhão, quando ele fala sobre isso, que nós, tragada foi a morte para a vitória, nós somos vencedores por causa disso, ele vai dizer, portanto, ou seja, com base nessa compreensão, com base nesse entendimento do poder, da realidade da ressurreição sobre as nossas vidas, portanto, com base nisso, ele vai dizer, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o seu trabalho não é vão. Na versão NVI, ele vai dizer, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Firmes e constantes, nada os abale. Sejam sempre dedicados, sempre abundantes na obra do Senhor. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Firmeza e constância são
exatamente as características de um tijolo. A minha casa está aqui, eu estou aqui dentro de uma casa, eu estou olhando paredes agora, nesse momento. Quando eu olho para as paredes, esses tijolos que estão ali dentro dessa parede, eu não estou vendo os tijolos, mas sei que eles estão ali. Esses tijolos aí são firmes. São firmes porque a casa está de pé até hoje. Essa casa aqui é antiga, a casa está de pé até hoje. Então eles são firmes e eles são constantes. Eles não desistiram. A parede continua de pé. É essa a compreensão que nós devemos ter daquilo que Pedro está falando. Nós somos como pedras, que uma vez ligadas à pedra viva que é Jesus, pela argamassa que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é a argamassa que nos conecta a Cristo. Uma vez ligadas a essa argamassa, a essa outra pedra, por essa argamassa, formando com Cristo uma estrutura, uma base de sustentação. Uma vez que a gente se conectou, a gente precisa se manter firme e constante, porque da nossa força depende toda uma estrutura, tantos filhos espirituais. E na semana que vem a gente vai falar sobre paternidade, sobre a importância de cuidarmos e incentivarmos e darmos referência para filhos espirituais. Isso é muito importante. Então, a gente precisa ser firme e constante, sempre abundantes na obra do Senhor. Amém, meus queridos? Que esse mês seja um mês de crescimento para nós, seja um mês de despertamento para as nossas vidas e seja um mês de conscientização, que a ficha caia para nós, que Deus nos abençoe com a sua presença em nossas células e que nos desperte para sermos uma igreja ativa, firme, constante, forte, sempre abundante na obra do Senhor. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe vocês. Eu desejo profundamente que a gente viva um tempo de grande crescimento, de grande amadurecimento para a glória e honra do nome do Senhor. Deus abençoe você, meu querido. Fica na paz.